O programa a seguir é livre para todos os públicos. Horroroso que queria. É assim, o programa começa, às vezes pega a gente falando, né? Mas sexta-feira, dia 21 de janeiro, mais uma vez eu pensando em entrar na casa de vocês. A gente já estava há cerca de um mês sem gravar, né? Cada férias de final de ano, e depois eu fiz 2 programas em homenagem ao ex-prefeito Paulo Azevedo e retornamos à gravação agora nessa semana de 21 de janeiro, agradecendo mais uma vez o carinho de vocês, entrando em 2022 para valer. Esperamos que seja um ano com menos dificuldade que foi 2021, ainda estamos aí em meio à pandemia, mas acredito que a gente vai conseguir aos poucos controlando a pandemia e acredito que vamos chegar ao final de 2022 com a coisa mais controlada, tá bom? Agradeço o carinho de vocês, a audiência, e vamos ao programa. No último dia 7, agora, a historiadora Janaína Botelho tomou posse na cadeira de presidente da Academia Friburguense de Letras, a Casa de Júlio Salus, como é carinhosamente chamada. Levando-se em conta os intensos trabalhos que a presidente empossada vem realizando há vários e vários anos na nossa região, existe uma grande expectativa em relação ao que ela fará na Casa de Júlio Salus, que há 75 anos está aí incentivando as atividades literárias, educativas e culturais na nossa região. Considerando que o Pensando Nova Friburgo está sempre ao lado de quem faz a diferença, claro, não poderia deixar de convidá-la para falar sobre a sua nova empreitada, não é? E considerando que Janaína Botelho nunca se contenta só com uma atividade, ela não é assim mesmo, ela é uma pessoa de multiatividade, né? Além de falar sobre como ela pretende conduzir a Casa de Júlio Salus, ela falará sobre outros trabalhos em que está envolvida, entre eles a estreia nesta semana na telinha da Zoom. É um privilégio para nós ter Janaína Botelho agora na telinha da Zoom. E vocês certamente vão gostar muito. Quem já conhece o trabalho dela, ela fez um excelente trabalho na Luau e vai continuar esse excelente trabalho aqui na Zoom. E ela também está prestes a lançar um livro. Quando eu falo de multiatividade, ela é assim mesmo. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. Janaína Botelho e suas multiatividades em favor da nossa região. Mas antes eu não posso deixar de falar do velho bom mantra, né? Que eu imaginei que um mês depois eu não teria que falar nele, né? Marconinho, se está com as fotos aí, joga pelo menos aquela carreta na contramão. Vê se você tem ela aí. Te peguei no contrapé, né? Quando você procura, eu vou falar por que eu imaginei que a gente não... ela tá ela aí, né? Essa bendita carreta que está lá na Rua Bini, em Conselheiro Paulino, atrapalhando a vida de Deus e o mundo. Ali tem uma série de empresas e basta um carro parar na mão direita, ela está entrando um carro lá e ninguém passa. Essa carreta está lá abandonada, largada, e a prefeitura, durante o Renato Bravo, né, ele não fez nada, né? E como ele não fez nada em tanta coisa, também não fez nessa aí. Mas ele tinha esperança que Johnny Michael faria diferente. E o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Fabrício Corrêa Medeiros, que já disse aqui que ele é o secretário da Secretaria do Minhoca, ele, aparentemente, ele resolveu agir. Eu vou dizer por quê, eu vou ter que ler de novo o edital dele, para mostrar que ele, no fundo, depois eu falo o que eu estou achando que esse secretário é, né? Eu vou ler o edital de notificação para remoção de veículos abandonados em situação que caracteriza abandono. A Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, SMOMA, torna público a relação de veículos abandonados em situação que caracteriza abandono, em que os proprietários responsáveis dos veículos abaixo relacionados ficam notificados a realizar a remoção do veículo logador público no prazo de 30 dias a partir da data da publicação do presente edital.
Cabe esclarecer que a mudança do local do estacionamento do logrador não descaracteriza o abandono do veículo. As MOMA informam que a não retirada dentro do prazo determinado acarreterá, olha só o verbo, acarreterá. Acarreterá quer dizer que fará, vai fazer. Não é pode, ele não está dizendo que pode, ele está dizendo que vai fazer. Acarreterá a remoção do veículo ao PAD, Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. E aqui diz, identifica, né, a carreta, diz que ela está na Rua Bini, sem número, com a Avenida Roberto Silveira, né, e está lá. Assina o senhor Fabrício Corrêa de Medeiros, Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Esse edital foi publicado na edição número 836, no dia 26 de novembro. Quer dizer, 30 dias. Considerando que novembro foi um mês de 30 dias, isso venceu no dia 26 de dezembro. Tá bom. Venceu no meio das festas final de ano. Vamos esperar acabar as festas final de ano. Acabaram as festas no dia 4, voltou tudo ao normal. Esse programa está indo no ar no dia 21, mas eu estou gravando ele no dia 19. E simplesmente o seu Fabrício Corrêa de Medeiros mostra que a palavra dele não tem valor nenhum quando ele assina um documento. Ele assinou um documento dizendo que ia fazer e não fez. Seu Fabrício Medeiros, parece que você continua em estado de festa de final de ano. Por que a carreta não saiu de lá? Se você não tinha competência para fazer uma coisa simples, para que você assinou esse documento dizendo que ia fazer e não fez? Eu acho que está na hora do prefeito Johnny Maio pensar em mudar. Pelo jeito, você não está em estrutura para ser secretário de Ordem e Mobilidade Urbana. Ele está fazendo algumas mudanças no secretariado, por sinal, uma bem feita. Agora, eu tomei conhecimento ontem que a secretária do Meio Ambiente saiu do cargo, saiu tarde, porque era outra que não sabia o que estava fazendo lá. Foi um ano atrapalhando a vida do friburguense. Tá? Foi um ano de atraso na vida de quem precisava da Secretaria do Meio Ambiente. Já foi tarde. E prefeito, já que você está trocando esse secretário, troque também esse, que pelo jeito não veio para fazer nada. Seu Fabrício Corrêa de Medeiros, é lamentável a sua situação. Para que o senhor assinou esse documento, então? Já que o senhor não fez, para quê? Tá? Continua dormindo. Parece que assinou no dia 26 de novembro e está dormindo até hoje. Eu espero que o prefeito Johnny Maio, já que você não tirou a carreta, ele tire você do cargo de secretário, porque você não merece exercer esse cargo. Friburgo não precisa de você indolente, incompetente e dorminhoco, tá bom? Isso posto, vamos ao programa da noite, falando assim, com uma pessoa que trabalha. Essa não promete, essa faz. Vamos conversar com Janaína Botelho e suas multiatividades em favor da nossa região. Agradeço a presença dela. Meu cordial boa noite, Janaína. Boa noite, Modesto. Prazer imenso estar aqui. Acho que é o terceiro ou quarto que eu gravo com você. Acho que é o quarto. Quarto programa. O quarto programa que eu gravo com você. E é sempre bom estar aqui falando sobre Nova Friburgo. Enquanto você está pensando em Nova Friburgo, eu estou pensando na história de Nova Friburgo, né? E é muito legal. Essa nossa semelhança, né? Janaína, 4 vezes foram poucos. Pelo trabalho que você vem fazendo em Friburgo, era para ter vindo mais vezes, né? Falha minha. Mas, Janaína, a gente tem muito que falar ainda, que você é uma pessoa de multiatividade, né? Você não é igual esse secretário dorminhoco, não. Vamos falar primeiro, a gente sabe, quem conhece, né, as atividades culturais, sabe da importância da Academia Friburguense de Letras, mas tem muita gente que nem conhece, né? Então vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, sobre a Casa de Júlio Salus, que agora você está presidindo. As suas origens, seus objetivos, como é que ela funciona, os acadêmicos, enfim, mostra a Academia Friburguense de Letras para quem não a conhece. A Academia Friburguense de Letras, que você falou, era fundada em 1947, né? E ela, assim, teve grandes nomes que passaram por ela, e eu vou falar, assim, dos mais recentes, nos últimos anos, o professor Robério Canto, Tereza Malcher, deu, assim, um grande dinamismo à academia, e o mandato é curto, né? São 2 anos, é só esse ano e no final do ano que vem acaba. Então, eu achei, assim, por bem, nesse ano, Modesto, trabalhar com coisas mais estruturantes. Isso porque a gente tem um auditório lá, nós poderíamos promover eventos, palestras, mas isso está por conta da
da pandemia, isso daí está impraticável no momento. E a gente não sabe quando a gente vai poder trazer, né, fazer esses eventos. Então, saindo dos eventos, eu vou trabalhar com coisas mais estruturantes. Que coisas estruturantes são essas? Nós temos ali muitos acadêmicos que trabalham com literatura infanto-juvenil. Então, eu vou fazer uma proximidade com a Secretaria Municipal de Educação, com a Marcinha também, da biblioteca, a gente já conversou sobre isso, e nós vamos fazer um trabalho junto ao governo municipal, porque o nosso público é o público-alvo de quem trabalha com a literatura infanto-juvenil. Então, isso daí é um projeto que eu digo estruturante, porque aquilo ali depois pode ter continuidade, não vai ser só um evento. A gente já começou a desenhar esse projeto e temos, como eu disse antes, muitos acadêmicos com livros, né, com publicações nessa área, e é isso que eu pretendo fazer. E tem outros acadêmicos ali que, mesmo que não tenham, mas eles têm competência para escrever nessa área, né? Pois é, a gente tem ali a Tereza, tem a Caterine, tem o Davi Macena, tem o Thales, que é um rapaz jovem, da ala jovem da academia, tem muita gente ali que pode dar essa contribuição. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer. E o outro trabalho, amanhã eu vou ter a primeira reunião com o Jorge Carvalho, eu pretendo criar um acervo de memória oral da história política de Nova Friburgo. Que eu acho muito legal isso, hein? Que a gente não tem isso. Pois é, e você vai ser um dos convidados, tá? Você vai ser um dos convidados para a gente falar da gestão do Heródoto, né? Eu pretendo começar pelo Dante Laginestra. Dante Laginestra deixou marcas, foi um governo, né, digamos, que não foi eleito pelo voto, né? Sim. Mas ele deixou marcas importantes. Né? Uma delas foi a própria questão do abastecimento de água, né? Isso, a Debossan, né? Exatamente. Ele construiu a Debossan. Então eu pretendo... por que você vai começar pelo Dante Laginestra? Porque eu acho que antes dele... bom, para as pessoas até conhecerem Modesto, na nossa história, até 1916, era a Câmara Municipal que administrava o município. Né? Então era a Câmara Municipal e nós tivemos o primeiro prefeito em 1916 e esses prefeitos que sucederam esse primeiro foram assim, mandatos muito curtos. Houve muita, digamos, é isso que eu acho importante, eles não esquentaram a cadeira. Não. Quem esquentou a cadeira para valer foi Dante Laginestra. Foi a partir da Revolução de 30, né? Um governo interventor, mas apesar disso ele é muito carismático. A gente vê que ele era um prefeito, apesar de ser interventor, né? Ele era assim muito carismático, aquela coisa do italiano, bonachão, algo assim. Tanto é que depois que ele saiu, né, que o Estado Novo, que o Getúlio foi derrubado, ele continuou na vida pública e exerceu o cargo de deputado, ou seja, ele teve uma trajetória. A população de Friburgo reconheceu o trabalho dele, porque senão não teria votado nele para outros cargos. E ele foi, digamos, muito tempo, até morrer, ele foi uma força grande no partido. Isso mesmo. Eu acho que ele era do PSD, antigo PSD. Ele merecia uma biografia. Eu não trabalho com história política, né? E particularmente eu não gosto. Mas é aquela coisa, Modesto, uma oportunidade que eu tenho, foi uma conversa que eu tive com o Jorge Carvalho, eu tenho que aproveitar esse potencial do Jorge, porque o Jorge conhece muita coisa. Aliás, isso começou quando a gente falou do Dante Laginestra. Jorge é uma das cabeças que mais conhece sobre a história política de Friburgo, eu diria, principalmente de Amanso para cá. Pois é. Mas a gente começou a falar sobre o Dante, o pai dele contava muita história do Dante Laginestra. Claro, ele não pegou a época do Dante. Então a gente vai desenhar um projeto de trabalhar com essa memória da história política de Nova Friburgo, vai ser no audiovisual e quem sabe amanhã isso pode virar um livro também, eu posso pegar todo esse material, transformar num livro. Vamos ver assim, um desdobramento que vai ter. Amanhã eu tenho a primeira reunião com o Jorge Carvalho para a gente tratar desse formato do programa. Ele vai ser assim, o coordenador, mas eu que vou produzir. A gente vai, né, tem que ter uma produção, uma introdução, ver quem serão os convidados, como a gente vai fazer, se a gente
vamos supor, a gente vai trazer pessoas de campos opostos ou não, a gente vai trazer pessoas dentro da mesma linha para só fazer uma discussão. Claro que isso não dá conta de contar a história da gestão desses prefeitos, mas, de qualquer forma, a gente deixa uma memória oral e coisas modestas que a gente não vai encontrar em documentação, né? A parte oral, tem coisas, por exemplo, que eu sei. Eu acompanhei muito de perto a política de Friburgo a partir do início dos anos 80. Aí eu acabei tendo uma experiência grande e como eu, tem muita gente que sabe. Então, governo Paulo, governo Saudade, Rogério, todos esses governos, uma parte porque eu estou há 20 anos aqui, né? Então, sim, pois é, você vai participar em boas rodadas ali, mas tem muita gente boa em Friburgo, conhece bem. Benício Valadares, né? Benício é um que, olha, conhece muito. É. Benício é um que viveu Heródoto, viveu Amâncio, viveu Feliciano. Conhece muito. Viveu, de repente, César Guinle, que foi um outro nome importante. Eu já fiz um artigo José Eugênio Miller, que foi prefeito de Friburgo também. Ele também pegou, então, Eu sou da teoria que o melhor prefeito de Friburgo até hoje foi Eugênio Miller. O Eugênio Miller não, o César Guinle. Você sabe que eu conheci César Guinle. Você conheceu? Quando o Heródoto assumiu a prefeitura em 83, César Guinle era um consultor dele. E uma das coisas que eu mais gostava, eu e outro grupo de engenheiros novos, né, que ele era engenheiro, né, era no final do dia, todo mundo ia embora e estava lá, ele tinha uma sala na secretaria, na época era a antiga Secretaria de Obras, que depois virou Secretaria do Meio Ambiente. Então ele sentava lá, a gente sentava em volta dele e contando as histórias da família dele, a família Guinle, né, que tem uma história rica, né, riquíssimo. o período que ele foi prefeito, então a gente se deliciava, né. É. Eram dois papos ótimos, era ele e Rafael Jacu. Ah, sim, o Rafael já muita história, né? Nossa, agora eu acho assim que o Heródoto bebeu muito da fonte do César Guinle. Bebeu sim. Não foi? Foi. Inclusive nesse último mandato dele, essa coisa de cidade-jardim, o projeto do César Guinle. Tanto eu estou falando, ele em 83 assumiu a prefeitura, o César Guinle já era bem idoso, mas ele fez questão de levar o César Guinle para a prefeitura. César Guinle tinha um cargo em confiança. Eu não sabia. Tinha. Olha só. César Guinle era um consultor. Não sabia. E eu estou falando, eu e outros engenheiros novos bebiam na água dele lá, a gente gostava de papo. Nossa, excelente administrador, né? Agora, e a parte administrativa? Tem uma coisa que eu procurei e eu achei dificuldade, digamos, a informação atualizada em sites, no Facebook, é uma coisa que eu tive dificuldade, está bem desatualizada essas informações na Academia Friburguense de Letras. Modesto, nós não temos nem internet lá. Agora que eu vou começar a cuidar disso. A gente quer passar um e-mail, a gente tem que passar pelo e-mail pessoal. Então eu vou começar a cuidar dessa parte administrativa. Eu fiz uma conta no Instagram. O George, ele cuida da página, tem que atualizar. Ele até me pediu os dados para atualizar. Eu estou devendo só a ele, mas a gente vai... você não conta, você bota no Google, tem um blog, né? Tem um blog, o Jorge Pacheco que administra isso. Mas ele está bem desatualizado. Tá. Inclusive em nomes de acadêmico, né? Não, ele me pediu até para me dar relação, eu realmente que não passei. Mas isso tudo a gente vai cuidar. Porque hoje você sabe, né? Você quer, por exemplo, fazer essa história oral, se você não tiver um jeito de jogar lá para... Não, vamos atualizar sim. Tem que atualizar. Agora, o que deu na cabeça você aceitar esse cargo, né? Porque a gente sabe, por mais que não seja, né? Ali são 40 acadêmicos, eu não sei se todas as cadeiras estão preenchidas, talvez não, né? 4, vou abrir edital agora para mais 4 vagas. Isso, mas são 40 cadeiras e você resolveu ser presidente. Ser presidente, não importa de qualquer entidade que seja, você sabe que dá trabalho, dá aborrecimento. Tem sempre aquele descontente. E a burocracia também. A burocracia. O que deu na cabeça? O que motivou a se assumir esse cargo? Basicamente foi Robério, né? Robério me chamou, Robério canta, né? Robério falou, Janaína, você tem que dar... por sinal, ele escreve uma coluna deliciosa, né? Muito. Nossa, excelente escritor. Ele falou, Janaína, está na hora de você dar a sua contribuição à academia, assumir. Basicamente, ali a gente é escolhido por um núcleo, né? Porque realmente nem todos querem ser presidente. E eu realmente vi que eu precisava da minha contribuição, e o mandato é curto, né? São 2 anos, e eu falei, tá bom, Robério, eu vou aceitar. Aí formei uma chapa e já estou começando com esses 2 projetos, né?
A gente discutiu essa coisa de palestras, de como é que a gente podia fazer, mas assim, pensamos assim, um cineclube, a gente viajou muito, mas daqui a pouco eu falei, e a pandemia? A gente não pode fazer nada. Eu acredito que a gente, pelo menos o que a gente tem lido bastante, acredita-se que não sei se será ainda esse primeiro semestre, mas os indícios são de que a pandemia do coronavírus vai se tornar uma endemia, né? Que a gente vai ter que conviver com as vacinas vão ser cada vez mais, digamos, eficientes, né? Uhum. E eu acredito que já esteja, né? Eu, por exemplo, eu passei pela Covid agora recente. Eu sei. E a minha esposa, nós simplesmente tratamos em casa. Eu acredito que foi fundamental, né? Claro, a mão do pai maior sempre está na frente, mas acredito que as vacinas tiveram um componente importante, porque nós estávamos vacinados com 3 doses, e nós não tivemos, a sequela tem alguma coisinha, né? Um cansaço, mas nós não tivemos, assim, grande mania de esquecer o celular. Mas nós não tivemos grandes coisas. Eu acredito que isso parece, por exemplo, essa variante que está aí, não que tem muita gente que fala que é um resfriadinho, não, ela mata. E está matando, mas a proporção muito menor. Vamos esperar. Porque a gente já viveu, né? A gente já viveu. Então, eu acredito que você vai conseguir fazer essas suas palestras ainda, assim. Mas esses 2 projetos eu acho muito interessantes. Esse aí da história... Você sabe quem tem o material? Você falou em Davi Macena. Davi Macena, ele fez um trabalho no SESC há muitos anos, onde ele fazia as entrevistas muito interessantes. Perdeu tudo. Perdeu tudo? Que perdeu pena, tudo. meu Deus. Com a enchente. Que pena. Com a enchente, perdeu tudo. Eu mesmo ia lá assistir essas entrevistas dele. É interessante, né? Pois é, eu sei desse projeto dele, perdeu tudo. Porque naquela época se gravava em fita VHS, né? Hoje você gravaria num computador, você pega o computador, bota debaixo do braço, você joga na nuvem, você não perderia, mas aqui também nós perdemos alguma coisa assim. Mas, Janaína, você sabe que ninguém faz nada sozinho. Você falou, como é que está seu time lá? Você acha que está com um time que vai estar junto nessa sua empreitada ou você vai carregar sozinho? Não, tem uma equipe boa lá, a Tereza está me ajudando, Tereza Malcher, aquela Tereza foi presidente 2 mandatos. Eu já até o dia da minha reunião passo para o dia que ela pode, porque tem uma parte burocrática, sabe, Modéstia, muito chatinha, que eu detesto. Mas ela vai me ajudar, contabilidade, essas coisas. Você tem que apresentar balanço. Prestar contas. Conselho fiscal avalizar. Eu não sei se vocês têm empregado lá, mas mesmo que não tem empregado, tem obrigações fiscais e dá trabalho, sim. Dá trabalho, sim. Então, essa parte assim, administrativa, ela vai me ajudar, porque ela já foi presidente 2 anos. Eu estou contando hoje com o Alfredo também, que é um médico, que vai me ajudar na parte de ação social. A Caterine vai me ajudar na parte cultural. Eu estou botando todo mundo para me ajudar ali. E você sabe que, querendo ou não, não sou eu que estou falando. Isso quem me falou foi um amigo meu. Ele me perguntou ontem quem eu ia entrevistar. Eu falei, eu vou entrevistar a Janaína. Ele falou, Janaína, que ótimo, vai ser um programa bom. Mas qual foi o motivo por isso? Eu falei, a base foi que ela assumiu a presidente da Academia de Propaganda. Eu falei, puxa vida, estou esperando muito nela. Você sabe que a expectativa, mesmo que seja só 2 anos, você tem uma expectativa grande que você vai fazer coisas boas lá, né? Tomara. Muita gente me procura para trazer projetos. A partir de semana que vem eu faço um plantão lá toda quarta-feira, então eu vou começar a receber esses projetos. Enfim, mesmo sem recursos, basicamente, também, né, porque isso é pouco, né? Recurso, eu não sei nem se a prefeitura paga alguma subvenção. Sim. Nós estamos recebendo, acho que em torno de 16 mil por ano. O orçamento que a gente tem, assim. Mas os acadêmicos nem todos pagam, R$220 por ano. A receita é muito curta. E R$16 mil, se bobear, acaba não pagando nem a conta de luz e de água, que é fogo, né? Quando você vê, o dinheiro some. Agora, você tem pelo estatuto, tem um vice-presidente, né? Sim, tem um vice-presidente, mas já comecei tendo problemas com ele. Comecei tendo problema, talvez ele não vá ficar. Né? Já comecei tendo problemas, a gente vai resolver isso, infelizmente. Porque, pelo que eu sei, ele é novato lá, né? Ele assumiu há pouco tempo a cadeira, acho que foi em 2018. Pois é, mas se apresentou como uma pessoa assim, muito difícil, não sabe trabalhar em equipe. E esse é um dos meus problemas que eu estou enfrentando ali na academia. Mas a gente vai
Vou ver como é que a gente vai fazer assim do ponto de vista legal, porque ele já pediu para sair. E aí eu vou ter que botar outro vice, fazer uma remoção ali, amanhã a gente vai se reunir por conta disso. Quer dizer, a gente já começa com esse problema, né? Mas é complicado. Eu não estou querendo fazer juízo de valor, que eu só conheço ele pelo nome, é Wander, eu acho que Lourenço o nome dele. Wander Fernandes. Wander Fernandes. Não, Wander Lourenço Wander, mesmo. eu acho que eu acho que é Wander Lourenço, sim. Mas eu diria a você que hoje quem não consegue trabalhar em equipe está fadado a ficar sozinho. Pois é. Isso em qualquer situação. Pode ser no condomínio, no cargo de síndico, pode ser numa empresa. Hoje não há espaço mais para quem acha que... Não, tem que ser. Não dá. Eu lamento, se ele pensa que assim, eu lamento, mas cabeça de cada um. É. Vamos sair um pouquinho da academia. Ô, Marconinho, eu preciso que você me diga com quantos minutos eu tô, porque eu errei aqui. Tá com 25? Então vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos conversando hoje com Janaína Botelho. Aí vamos sair da academia e vamos falar de outros projetos dela, tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando com Janaína Botelho, agora saindo da Academia Friburguesa de Direito e vamos explorar a Janaína Botelho, como você mesmo disse, né, a sua experiência no campo audiovisual. Você, eu acredito que hoje, eu não tenho medo de errar, não. Eu diria que você é a pessoa mais experiente, apesar de você não ser uma idosa, mas você, para mim, é a pessoa mais experiente nessa parte audiovisual, de contar história, de falar... Fala um pouquinho dessa viajada suas aí, grandes realizações suas, dificuldades que você enfrenta nessa sua... Porque você é uma pessoa multiatividade, né? Porque eu trago você num programa, você fala de uma coisa, no outro você já fala de outra. Como é que é isso aí? Como é que você se lida com essa coisa toda, hein? Modéstia, assim... há 6 anos atrás eu fui convidada, né, para produzir esses documentários de história. Na verdade era para ser uma temporada, acabou virando 6 anos de programa e programas diversos, né? Eu tive Por Dentro da História, História e Memória, Baú de Histórias, Histórias da Gente Brasileira. Cada vez mais você vai criando assim um desdobramento, né? E quando a Luau TV interrompeu suas atividades, eu fiquei muito triste, porque, Modéstia, é muito difícil você ganhar a confiança, né, das pessoas. Por exemplo, eu faço muito documentário em fazendas históricas, e não é fácil chegar lá, não. No início você recebe muito não, né? E depois que você começa a ter um trabalho, apresentar um trabalho, então tudo fica mais fácil, as pessoas sabem o tipo de documentário que você vai apresentar. E eu acabei ficando até amiga de muitos desses fazendeiros, proprietários aí de fazendas. Então, para mim, hoje é fácil. Pega um telefone, liga e marca. Mas no início foi muito complicado, né? E então eu criei, vamos dizer assim, essa carteira, né?
essa rede de relações que com o fechamento da Luol eu falei, vou perder isso tudo. E, porque depois que você para, as pessoas continuam te procurando, te dando pautas e tal, e eu não pude fazer. Eu até tentei uma produção independente, mas fica muito complicado, né? Muito caro até. Então, assim, agora com essa parceria com a TV Zoom, a gente vai começar a fazer uma exibição, né, dos documentários antigos, os curta e longa-metragens, e creio que a partir de março eu já começo a gravar. E tem muita pauta boa, né? Eu vou, por exemplo, a Sumidouro, vou fazer cavernas com resquícios de instrumentos, materiais de indígenas. Eu vou fazer muitas fazendas lá para o lado de Cantagalo. Eu vou entrevistar a família que é descendente de um dos maiores cientistas do século XIX, que é o Langsdorff. Eu consegui descobrir que ele deixou um filho no Brasil, que foi morar em Cantagalo, em Santa Rita do Rio Negro. Eu vou falar sobre essa descendência. Inclusive, eu fiquei surpresa que o prédio que ele tinha seu comércio é do século XVIII, um patrimônio histórico do período da colônia. Já tenho pauta também para Conceição de Macabu. O que eu vou fazer em Conceição de Macabu? Além de terem ido muitos colonos suíços para lá, eu quero fazer um documentário sobre o Quilombo de Carucango. E o que isso tem a ver com Nova Friburgo? Cantagalo tinha várias rotas, né, para levar o café até o porto. Uma dessas rotas é a descida da serra para chegar até Macaé. E passava por um quilombo perto de Conceição de Macabu, que chama Quilombo de Carucango. E aí, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, o que aconteceu? Por conta desses tropeiros serem assaltados por esse quilombo, que inclusive a história é muito interessante, ele era um feiticeiro. Olha, assim, isso em autos de processo, a maneira como ele se apresentava. Quando ele foi preso, ele fez uma dramatização quando ele foi preso. Isso tudo está descrito nos autos do processo criminal contra ele. Então, o que isso tem a ver com a história de Nova Friburgo? Por conta desse quilombo de Carucango, essa rota de tropeiros de Cantagalo até chegar a Macaé, ela acabou caindo em desuso. Isso beneficia Friburgo, porque se usa mais ainda a rota via Nova Friburgo. Serra da Boa Vista. Porque Friburgo cresceu, né, graças a essa produção cafeeira de Cantagalo. Então, tem essas pautas aí maravilhosas que eu estou já na expectativa de começar a gravar a partir de março, porque também a Zoom está se reestruturando, né? E enquanto a gente está fazendo, retransmitindo esses documentários, a gente já vai começar a gravar. E aqui em Friburgo, o que eu estou pretendendo fazer é contar a história Eu pretendo fazer um novo documentário sobre a história do Colégio Anchieta, porque eu já fiz um documentário, mas eu estou fazendo uma pesquisa no Colégio Anchieta. Eu comecei no ano passado, o padre Toninho me autorizou, então tem muita novidade aí sobre o Colégio Anchieta também, que eu até estou surpresa. Pretendo fazer um novo documentário, pretendo fazer um documentário para explicar o que é o Instituto Ibelga, que pouca gente conhece. Pouca gente sabe. E que tem um trabalho incrível. O Instituto Ibelga, o que eu conheço dele, eu conheço muito através do Dr. Ariosto, que foi um dos precursores dessa relação quando Martin Nicolau chegou em Friburgo. Uma das pessoas que mais se entusiasmou com Martin Nicolau foi Ariosto Bueno de Mello. Não foi nem Heródoto, foi Ariosto, que infelizmente faleceu precocemente, com 55 anos, 53. Ele está também tá no meu radar para a gente fazer um programa, isso dentro da academia, sobre a memória do governo dele, que ele tem coisas bem interessantes. Né? Eu estou falando do irmão dele, o Ariosto. Sim, Ariosto. Ariosto, ele não chegou ele foi candidato a prefeito, mas ele não chegou a ser... Sim, mas para a gente falar sobre ele, porque o Heródoto... Ele era uma pessoa, olha, ele era uma pessoa muito especial. Eu conheci ele bem porque meu pai tinha um comércio e ele era freguês do meu pai, tanto ele quanto o doutor Heródoto, dona Beti. Eu tenho vontade de trazer a Madalena, filha dele, que tem contato, para ela falar um pouquinho do pai dela. Olha, ele era uma pessoa... ele teve uma importância histórica para Friburgo, porque o Heródoto se soltava
graças ao suporte do Ariosto. Sim, o Heródoto foi um sucesso. Colocou muito em prática, né, os projetos dele. Foi. Né? Então vale a pena. Mas você é multiatividade, você de qualquer, mesmo sem a Luau, que eu lamento muito, eu sempre falo, eu não tenho nada contra qualquer emissora de Friburgo, eu respeito todas, né? Mas a Luau adquiriu algo que, para mim, a TV Zoom tem e a Luau conseguiu também. É credibilidade. Passou na Luau, eu fiquei muito triste com o fim da Luau, porque era uma das que eu assistia. E tinha bons programas lá, né? As entrevistas do Juca, do Gazé. A Vera Nova Friburgo, né? Então, vamos ver se mais adiante a gente consegue trazer de novo esse programa. Tinha um trabalho bom, o trabalho que o Russo fazia, o Gazé, o Juca. A Velha Nova Friburgo era um programa, assim, que tinha muita audiência. E olha só, Modéstia, às vezes eu fazia esses documentários que demandam, assim, muito trabalho, né? E a Velha Nova Friburgo, não. Era eu, Juca, assim, no balcão, né? No estúdio, né? E um convidado, a gente batia um papo ali, jogava uma conversa fora. E olha, às vezes eu passava, as pessoas falavam só da Velha Nova Friburgo e não me dava trabalho nenhum, porque também era assim, igual você. Isso aí, seco, sem edição nem nada, né? Eu participei de um lá, de me convidar, eu não lembro. Foi muito interessante. E Juca trazia gente assim, muito legal, né? Juca tem olhar bom. Mas essa novidade do TV Zoom, como é que... Eu sei, a última vez que você esteve aqui, eu falei que torcia para você ser colega aqui da Zoom, né? E fiquei tão feliz quando eu soube que você... eu estava na telinha da Zoom. Não, para mim como também... Como é que foi esse namoro para casar? Não, prazer imenso. Primeiro porque eu gosto muito do Júlio Cordeiro, né? Eu acho ele uma pessoa assim, sabe? Eu tenho, assim, um grande carinho por ele. O Roosevelt também, nós trabalhamos muitos anos juntos, né? O Roosevelt na Cândido Mendes. Vocês foram colegas de... Colegas, então eu me sinto, assim, muito à vontade, né? Principalmente com o Roosevelt, né? E estou apostando realmente nessa mudança aí da Zoom, né? E eu acho que agora sim, a gente vai fazer um trabalho legal, né? E fico muito feliz, como eu te falei, eu fico muito feliz de dar continuidade a esse trabalho do audiovisual, porque, Modesto, se você for olhar, às vezes eu penso também, você fala pensando na Friburgo, eu também penso, eu fico pensando assim, que cidade, que município tem a sua história documentada no audiovisual, como tem Nova Friburgo e região serrana? Não existe. E olha que eu acompanho esses canais todos de YouTube, você não consegue, eu não consigo ver, né? Nós temos hoje, assim, um dia desse eu fui ver na minha conta do YouTube, eu tenho 1000 vídeos postados, eu nem reparei nisso, lá em cima está assim, 1000 vídeos postados. Eu falei, gente, mas eu cheguei a esse número. Quer dizer, então, assim, mas a gente precisa de apoio, né? Precisa... eu tentei uma produção independente, mas saiu muito caro mesmo. Então, agora, tendo esse suporte da Zoom, eu acredito, assim, que a gente vai fazer um bom trabalho, pauta para isso a gente tem. Eu tenho vontade de refazer alguns programas que eu já fiz, porque também na época a gente trabalhou muito com SD, né? E agora tem o HD. Isso. E a gente fica mais maduro também, conhece melhor. A visão muda também. Você então, vê, a gente enxerga com outros olhos, né? Até o formato do programa, né? O formato do programa, isso tudo assim, eu ganhei muita assim, experiência, maturidade e fico assim muito tranquila, né, de poder corresponder, né, a esse investimento que a TV vai fazer. Olha, eu tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho, porque você você tem uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho. É a sua capacidade de roteirizar a história, né? Você vê, você começa a assistir qualquer trabalho seu, já tem a sua assinatura, é verdade que você não precisa assinar, né? Se você mandar outra pessoa falar no seu lugar, só o roteiro, o formato, você sabe que você consegue contar a história, né? A história tem início, meio e fim. Eu conheço pessoas muito boas em pesquisar.
mas não tem capacidade de transformar. Às vezes escreve, né? A pessoa faz um trabalho de pesquisa maravilhoso, na hora de escrever, na hora de falar, porque tu tem que ter um roteiro, né? Você tem que, as pessoas têm que entender o que você está falando. E você tem uma capacidade muito grande, né? Eu não sei se é você só que faz, eu não sei se você tem a ajuda de alguém, mas que você tem uma capacidade de contar história. Você é uma contadora de história, você pesquisa a história, mas você conta muito bem a história e numa linguagem que qualquer um entende. Eu faço muito, Modéstia, um trabalho de imersão. Eu, quando mergulho num trabalho, eu não posso fazer outro, não. Eu mergulho naquela história ali, de sonhar com aquilo ali. Por exemplo, agora eu fiz um artigo que vai ser publicado amanhã no Serra News sobre esse filho do... Eu sei que pouca gente conhece, um cientista chamado Langsdorff, o Barão de Langsdorff. Mas ele teve uma filharada danada, mas ele deixou um filho no Brasil. Não vou entrar no mérito agora por que esse filho ficou no Brasil. E eu acabei descobrindo esse filho por conta de um livro que eu tinha lido e saí em busca da família. Cadê essa família Langsdorff? Eu quero saber o que houve com esse filho desse barão, desse cientista. E eu acabei descobrindo, Modesto, olha, eu fui bombardeada com tanta informação, porque a família ficou feliz que eu estava contando essa história. E manda uma informação, e manda outra, e tem isso, e tem aquilo. No final eu estava assim, tonta. Mas olha, foram 3 dias que eu fiquei ali, gente, como eu vou contar essa história com tanta informação e também de uma forma agradável, porque a genealogia é uma coisa muito chata, porque às vezes a pessoa, fulano casou, não sei o quê, teve filhos. Não, isso daí está me interessando até um certo ponto. Eu preciso contar o que esse filho foi fazer em Santa Rita do Rio Negro, o que ele foi fazer lá, como é que era Santa Rita do Rio Negro em meados do século XIX, quem eram os fazendeiros daquela região, e você vai mergulhando naquela história, para você montar esse roteiro e poder contar de uma forma agradável e não ficar só no campo da genealogia, que ele casou, teve filhos, teve netos, não sei o quê, isso daí eu sei que não é muito atrativo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é uma imersão na história. Porque você tem outra coisa que você falou aí. Isso, eu sofro menos com isso porque o meu programa tem mais objetivo. Você entra numa história, você consegue levantar um caminhão de informações e vai ter que condensar aquilo para caber num programa de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. E isso você tem que ter uma capacidade de análise, de síntese né? muito grande, né? Porque o que eu vou deixar de fora, o que vai entrar? Você sempre tem que deixar alguma coisa de fora, não tem como não deixar. E aí tem que entrar o famoso feeling, né? Que é experiência. Experiência, Eu hoje, assim, por exemplo, eu não faço roteiro antes. Eu vou fazer uma filmagem, porque você surpreende, né? Às vezes você chega lá, tem pouco conteúdo, às vezes você chega, tem muito conteúdo, e geralmente o texto vai muito em cima da imagem, né? E daquele tempo. Mas com o tempo você... Vai aprendendo. Você vai aprendendo, aí é tranquilo. É tranquilo. Agora, as edições dos seus programas, você tem pessoas que trabalham com você. Como é que é isso? Como é que é a edição dos seus programas? Lá no UOL, eu acredito que tinha gente que fazia, né? E como é que você pretende? Como é que é isso, a edição do programa? Modesto, olha, eu faço tudo sozinho. Você faz a edição também? Eu produzo tudo. Eu faço a decupagem. Isso, o que é decupa decupagem? O programa? Praticamente eu entrego pronto. É porque eu não tenho curso de edição para fazer aquelas transições de imagem, aquele jogo todo que um bom editor faz. Mas eu faço tudo. Até a trilha sonora também eu faço questão de escolher, porque trilha sonora é tudo. Se você joga uma imagem e a trilha não é boa, você derruba aquela imagem. Então eu também seleciono a trilha sonora, eu que faço o texto, eu que produzo, eu que vejo o que vai ser feito, eu faço tudo. Por isso que eu falei, olha, eu não dou muito trabalho para televisão, não. Tá? Mas aqui você pode ser, certamente, por exemplo, o Pablo mesmo é um excelente editor. Sim, vai para a mão dele, aí ele faz a edição final. É um excelente Mas eu já editor. entrego decupado. O programa, eu faço questão, porque eu sei a hora que tem que entrar a imagem, isso daí tem que essa ser... capacidade eu já não tem. É um texto, na verdade a edição é um texto em audiovisual, né? Mais ou menos isso. Então isso eu tenho que fazer. Se eu não fizer, o editor não consegue, porque está em cima da narrativa, né? Você falou algo interessante aí que muita gente não percebe, né?
Isso vale para vai para filme também, né? Qualquer material audiovisual. A música, né? A capacidade dela encaixar. A música tem que ser algo que vai passar quase despercebido, mas vai soar aos teus ouvidos de uma forma agradável, né? Sim, ela não pode ser mais importante do que o texto, não pode ser mais importante do que as imagens, mas ela... por que a gente tem aí grandes filmes aí e tem esses famosos, né? Por exemplo, John Williams, por exemplo, que ficou famoso fazendo um filme com Spielberg, né? E outros nomes grandes aí, né? O Bernstein, que trabalhava muito com aqueles filmes antigos de Hollywood. Então é interessante, isso é outra coisa interessante. Os seus vídeos têm a música sempre agradável. Isso é fundamental. Eu assim, uma vez eu já estraguei um programa meu que era História e Memória, porque eu fiquei com preguiça de escolher a trilha sonora, que você tem que ficar olhando e testando várias músicas. Isso é outra coisa importante. Então, uma música que vai casar com um vídeo, mas não casa com outro. Pois é. Aí eu fiz, tá boa essa, tá boa. Não sei o que, coloquei, olha, depois ficou pronto. Não, era totalmente assim dissonante, sabe? Eu estraguei foi uma história e memória que eu fiz, até sobre a Vila Amélia. Estraguei o programa porque eu fiquei com preguiça. Aquele dia eu estava assim, sabe? Aquele dia do preguiçoso. Tá boa essa música, tá bom. E realmente, aí nunca mais isso aconteceu. Não, isso é coisa importante. Marcolinho, está na hora do segundo intervalo? Então vamos lá, daqui a 2 minutos nós retornamos para a terceira e última parte da conversa com a Janaína. Nós vamos falar então sobre o livro que vem aí, né? Vamos falar, voltamos já. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando com Janaína. Agora vamos falar do livro que está saindo do forno, Janaína. Que me parece, pelo que eu sei, não é bem um livro de história, né? É um livro que fala de história, mas né? Conta pra gente que livro é esse, se você pode contar, né? De repente tem que esperar lançar, né? Não, pois é, o livro já está pronto, já está revisado. O Robério Canto fez a revisão do português. Porque eu não boto o livro meu sem ser revisado, não. E esse livro eu escrevi com George dos Santos Pacheco. O George, ele é membro, um rapaz novo, ele é membro da Academia Friburguense de Letras. Ele também é militar, né, do Sanatório Naval. Mas ele já tinha assim, uns 8 livros publicados. A linha dele é policial, alguma coisa assim. Mas aí eu fiz a proposta de escrever um livro juntos, porque eu sempre fui cobrada de escrever um romance histórico. Só que eu não tenho condições, Modesto, de escrever um romance histórico, não consigo. Eu até vou tentar fazer com a Márcia Lobosco umas oficinas de escrita, para ver se eu consigo entrar um pouquinho no campo da literatura, sair um pouquinho dessa coisa de história. Mas vou ver, não sei, eu acho que não tenho talento para isso não. E aí eu fiz a proposta, então nós escrevemos um livro, o título é O Fabuloso Dr. Palhares. Esse livro, para as pessoas entenderem como é que você escreve um livro com uma outra pessoa. O que eu combinei com o Jorge, que ele ia fazer toda a trama do livro, né? Toda a trama, diálogos, ele ia me devolver, eu joguei isso no século XIX,
em Nova Friburgo. Que você adora escrever sobre os finais do século Onde eu XIX. tenho domínio, né? Geralmente, historiador, ele tem que ter um recorte temporal aí, espacial também. O meu é século XIX. Eu adoro o século XIX, não só em Friburgo, mas na história mundial. O século XIX é um século incrível, né? Mas assim, então eu joguei esse conteúdo numa ambientação de uma Nova Friburgo de final do século XIX. Basicamente, esse livro ele se passa no Instituto Sanitário Hidroterápico, que foi um instituto criado em Nova Friburgo no final do século XIX pelo médico Carlos Éboli para tratar diversas doenças com base na hidroterapia. As pessoas recebiam as duchas, não sei se as duchas, tipo assim, uma chuveirada que você recebe água com pressão de todos os cantos. Isso aí é famosa. Massagens. Hoje é usado em fisioterapia. Usado em fisioterapia, sim. Mas naquela época se usava em medicina mesmo. Para uma cura, né? Direta. Ingestão de água, uma boa alimentação balanceada, enfim. Então, basicamente, o livro vai se passar nesse final do século XIX. Então, o que acontece? Você tem ali um romance, esse Palhares se apaixona, claro que tem que ter isso, se apaixona por uma mocinha, filha de um fazendeiro, mas o pai quer que ela se case com o conde de Nova Friburgo. Você já botou o conde na história? Botei, os personagens, tirando Palhares, que é um médico, que é ficção, 99% são pessoas realmente... pessoas realmente que tiveram um papel, um protagonismo no século XIX. E aí o que é interessante nesse livro, Modéstia, é que quando você lê o livro, você está tendo um livro de um romance, mas todos os fatos que esses personagens gravitam ali são reais. Aquilo ali aconteceu. Então, por exemplo, quando o Palhares vai na fazenda Rio Grande, que é uma fazenda que existiu, que ele vai falar com o Dimas e tal, quando ele chega, ele vê os escravos comendo. Toda a descrição de como os escravos comiam naquela fazenda é real. Ou seja, você está contando um romance, mas está contando a história. Exatamente. A pessoa está absorvendo história sem nem notar. Tudo ali é real. Por exemplo, o Palhares, eu preciso ter um escravo para mudar minha roupa, fazer meu café, levar meus recados, que geralmente os escravos privados o serviço era esse. Então ele resolve comprar o escravo. Onde que ele vai comprar o escravo? Ele vai comprar os escravos do Libambo, que era onde se chamava os pretos do Libambo, que eram os escravos que eram fugidos, recuperados e ficavam lá prestando contas, prestando serviços à Câmara Municipal até que fossem resgatados pelos seus senhores. Então tudo ali que acontece é real. Né? Tudo que acontece ali é real. Inclusive tem passagem que ele do Rui Barbosa, essa discussão que o Sanatório Naval tentou comprar o Instituto Sanitário Hidroterápico. Eu sei, Rui Barbosa botou lenha na fogueira, não deixou, depois quis comprar o Hotel Leroy. Esse diálogo todo é colocado ali no livro. Ele encontra Machado de Assis. E, claro que eu tenho que dar uma atropelada no tempo. Machado de Assis já é início do século XX, mas eu também não posso ser tão fiel. Né? Tem hora que você tem... É ficção, né? Uma obra de ficção, você tem essa liberdade de botar lá o tempero que você acha. Isso. Então o personagem encontra Machado de Assis, pergunta como vai a saúde dele, estava hospedado no Hotel Ente, isso tudo é real. E como está a sua saúde? Friburgo, cidade maravilhosa, terra onde eu me recuperei da minha saúde, onde eu ganhei carnes, aquele diálogo todo, isso tudo é real. Né? Ou seja, a gente vai se deliciar com esse livro. Exatamente. Então você está lendo um romance que é interessante, tem um final assim meio fantástico. O Jorge ele trabalha muito bem isso. O Jorge trabalha nessa coisa da trama, do suspense, porque tem uma morte, né? Começa com uma morte. E quem matou quem? Outra coisa, o romance epistolar. O que é um romance epistolar? Tudo é com base em cartas. Esse médico, o Palhares, ele fica escrevendo carta para um amigo dele que mora no Rio de Janeiro. Que, por sinal, na época do final do século, era um meio comum de as cartas de Dom Pedro II, para a Condesa de Barral, que se fala por aí. Isso, pois é. Então, a carta era um meio de se falar. Então, assim, nessas narrativas,
esse personagem, ele tramita por uma Nova Friburgo com os locais que existiram, com situações em que ele vai vivenciar, que ele vai observar. O meu papel nesse livro foi justamente esse. Quando o Jorge colocava, ele pegou o cavalo dele, andou não sei o quê, peraí, ele vai encontrar alguém aí. O que eu vou colocar? Ele vai encontrar a banda dos alunos do Colégio Anchieta, aí ele vai encontrar o padre Luiz Iaba, ele vai encontrar o Francisco Vidal Gomes, que está construindo o colégio, ele vai perguntar pela construção do Colégio Anchieta, entendeu? Então, essas coisinhas assim do dia a dia é que entrou a cereja do bolo, ou seja, a questão da história. E o Jorge comanda muito bem, porque o Palhares é um personagem complicado, viciado. Eu coloquei ele, quer dizer, eu sugeri que colocasse ele viciado em absinto, que era uma bebida muito comum na época, alucinógena, muito comum com um percentual de álcool. Muito absinto, que era alucinógeno. E é isso. Marconi, quanto tempo eu tenho? Hoje eu me perdi, hein? 5 minutos. 5 minutos. Agora eu vou largar aqui. Isso não acontece, não. Hoje eu me perdi. Janaína, esse livro tem uma data prevista para ser lançado? Sim. Está previsto para março, a princípio. Por quê? Na verdade, ele está pronto, mas acontece que o Jorge fez questão que um amigo dele, que é escritor, que mora em São Paulo, fizesse o prefácio. Sim. Aí ele entrou em contato, ele falou que ele só poderia fazer o prefácio no final de fevereiro, início de março, porque ele estava com muitos compromissos. Aí eu falei, não tem problema não, se não for em março, vai ser em abril. Isso aí. É a previsão do lançamento. E sabe aonde vai ser lançado já? Que isso aí vai ser um evento, né? Tomara que a gente na época o Omicron já tenha dado uma calma. Pois tomara, né? Isso. Eu ainda não conversei com ele sobre isso não, mas me sugeriram um lugar chamado Babel, que ele fica perto da igreja luterana, estão fazendo muito lançamento ali. É tipo uma casa cultural. Legal. Vai ser um livro com custo baixo, porque o Jorge fez a capa, ele está fazendo a maior parte da diagramação, então a gente não teve esses custos assim. Roberto não cobrou nada para fazer a revisão, então vai ser um livro assim, bem acessível. E um livro, o Modesto, que talvez você leia num dia, aquele livro, hoje eu estou com tempo para ler, vou pegar um livro, vou ler, e você termina de ler num dia. Eu sou um desses. Se eu pegar hoje mesmo eu peguei um texto, é um texto que é muito interessante porque ele fala da entidade que eu faço parte, mas quem está falando é uma pessoa que é um historiador, que não tem. Então é uma visão diferente. É um texto de uns 60 páginas. Pois é. Eu resolvi engolir ele todinho e já cheguei na metade e vou acabar hoje. Porque quando me interessa, eu viro noite. Quantos livros... quando eu olho, o sol está aparecendo e eu estou lendo. Minha mulher fica uma louca, né? Mas Roberto, o livro, assim, teve situações assim, difíceis, vou falar rapidinho, que eu sei que está no final. Por exemplo, o Palhares vai num prostíbulo, né? E manda aquilo para mim. Eu falei, gente, como é que eu vou ambientar um prostíbulo no final do século XIX? Eu tive uma sorte danada que eu estava lendo um livro chamado Fantina, que é um livro de um escritor do século XIX. E o personagem dele vai para um prostíbulo, né, que ele chama Casa das Quengas. Isso. E ali ele tem contato com as prostitutas, porque você tem que ambientar. Como é que uma prostituta se dirige a um homem no século XIX? Aquela coisa, seus jeitos, seus trejeitos, a maneira. Então, assim, eu tive assim, umas dificuldades, mas também tive que recorrer um pouco à literatura do século XIX para poder dar esse ambiente, porque o objetivo do livro é esse, te ambientar ao máximo no século XIX. E tive que ler toda a literatura de Machado de Assis também para pegar expressões, interjeições. Afinal de contas, ler Machado de Assis é muito bom. Nossa, é delicioso, né? É muito bom. Eu estou falando, eu li Machado de Assis quando eu era adolescente e hoje eu revisito a obra dele, né? Eu li, sabe onde eu li? Nunca comprei um livro naquela época porque eu não tinha dinheiro assim dando sopa. Na nossa biblioteca. Tinha toda a obra de Machado de Assis. Eu não sei como é que está hoje, né? Hoje está. Hoje é direito público, você acha. Hoje você acessa também, você pode ler pelo Kindle. Né? Mas vamos esperar. Você sabe que o Rafael Jacuri, ele escreveu vários livros sobre história, né? E um deles ele escreveu dessa forma.
Ele conta da história de uma família, a família fictícia, mas ele ambientou na época de 1820 e 1830. É delicioso. Eu não sei se você já leu todos os livros dele. Já li. O Henrique Bon também faz isso, né? Faz. Henrique Bon faz, mas o Henrique é cobra, né? Henrique é fera. O Dr. Rafael faleceu e deixou um livro que não publicou. Ah, é? Que pouca gente teve acesso. Eu fui um dos privilegiados. Porque ele, antes de lançar o livro dele, antes de lançar o livro dele, ele pegava e distribuía para algumas pessoas, para as pessoas... Da opinião. E esse entendi. último ele passou para mim e para algumas pessoas. Eu tenho, de vez em quando eu dou uma lida. Infelizmente não foi impresso, depois a esposa dele achou por bem não imprimir, na obra póstuma, né? Então... Mas agora estamos no finalzinho, sim. A gente vai ter outras oportunidades para conversar. Tinha muita coisa para contar. É isso aí. Quarta certo, você virar 5, 6, 7, por aí. Ainda mais agora que você está pertinho da gente, é mais fácil. Rapidamente, estreou essa semana o primeiro, né? Foi segunda-feira, não foi? Qual é os horários que vão os programas que eu você... não tenho de cabeça, não sabe, não. Mas hoje tem uma vantagem, né? Eles estão no YouTube da TV. Pode ir lá, as pessoas podem comentar, sugerir pautas. Isso aí. É muito bom isso. Hoje eu estou assistindo muita coisa. O jornal mesmo nosso, né? Eu não assisto no horário dele. Eu também assisto... Eu assisto 11 horas, meia-noite. Hoje a Xedé perguntando ao Fernando, por que você não está no jornal? Ah, não, porque me afastou, ele estava com suspeita de Covid, mas não está, não. Mas eu assisto, a Zoom, eu assisto assim, eu pego esse programa, Cidade Real, assisto, outros programas, o Vinícius Gastinho, eu assisto, dificilmente eu assisto no horário, porque normalmente tem outras coisas para fazer, mas eu vou depois. Hoje a gente tem a vantagem, né? Tem um aplicativo, YouTube, né? Você vai e fala. Mas, Janaína, estamos chegando ao final, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Que bom estar dividindo o espaço da TV Zoom com você e a telinha para seus 30 segundos aí, falando com o nosso telespectador. Bom, falar com o telespectador. Boa noite a eles. Bom, eu gostaria assim, que vocês assistissem, né, esses novos documentários. Como o Modesto disse, está hoje no YouTube, vocês podem fazer comentários, sugerir pautas, que vão ser muito bem-vindas, né? Muitos programas, muitos documentários que eu já fiz foram justamente de sugestões, de pautas, de vocês, né? Para a gente trazer o melhor e trabalhar bem essa coisa da história de Nova Friburgo dentro das nossas possibilidades, né? Claro. Eu faço muito isso também, tem muito programa que eu faço, sugestão de telespectadores. Sim. Eu faço pauta, né? Porque afinal, quem assiste é que manda, né? Exatamente. Então, a gente só, eu procuro dar sugestão, eu procuro dar um jeito de pegar aquela pauta, transformá-la interessante e buscar alguém que possa falar. Eu vou deixar uma frase com vocês. Essa frase quem disse foi Cícero, né? Advogado, há 2000 anos tinha advogado, sim. Advogado, político, escritor, orador e filósofo romano que viveu entre os séculos 2 e 1 a.C. Ele disse o seguinte: a história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida e anunciadora dos tempos antigos. E aqui Janaína sabe fazer muito bem, tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.